Consultório de Psicologia, com o Dr. Luís Lameira. Bem-vindos à edição de hoje do Consultório de Psicologia, como habitualmente, com o Dr. Luís Lameira. Hoje vamos falar do sexo virtual. Pois é, já ouviu falar disto? Não sabe o que é? Vamos conhecer a definição concreta do sexo virtual com o Dr. Luís Lameira. E depois vamos saber quais são os pontos positivos e os pontos negativos deste mesmo sexo virtual. Mas para já, Dr. Luís Lameira, bem-vindo à edição. Obrigado por nos abrir as portas do seu consultório. Vamos então saber qual é a definição de sexo virtual. Bem-vindos, caros ouvintes da Onda Viva e telespectadores da Onda Viva TV. É sabido que, principalmente antes do fim do século passado, houve uma massificação nas vendas dos telemóveis. Verificamos que há cerca de 20, 30 anos, quando queríamos ligar para alguém, tínhamos que utilizar uma cabine telefónica, e há bem menos tempo atrás. Hoje em dia, o telemóvel, as comunicações, a internet permite-nos também vivenciar a sexualidade de outra forma. Não nos podemos esquecer que, com a massificação no mercado ao nível dos smartphones, que são os telefones, para além de fazer e receber chamadas, enviar e receber SMS, ter o tal alarme que muita gente utiliza, curiosamente ainda, também nos permite aceder à internet, aceder a conteúdos muitas vezes de cariz sexual, partilhar e trocar mensagens de cariz sexual. Quando eu digo mensagens, também falo das chamadas MMS, que são mensagens de imagem, e também permite realizarmos videochamadas. Eu só falo, acima de tudo, dos smartphones, porque hoje em dia há um conceito muito em voga, principalmente entre jovens e adolescentes, que é o sexting, que vamos falar mais à frente, que é a partilha e divulgação de imagens eróticas ao nível da própria pessoa que envia para outra pessoa se excitar. Difundir as imagens de amigos ou de parceiros, não é? Exatamente. Portanto, nós estamos aqui a falar dos jovens adolescentes em Portugal. Cerca de 90 e tal % têm acesso à internet, muitas vezes caseira, na maioria das vezes, noutras vezes fruto de bibliotecas, instituições, etc. Portanto, quase toda a gente tem acesso à internet hoje em dia. Aquilo que eu não quero chegar é o seguinte: com esta massificação, há uma forma diferente de viver a sexualidade, e quando nós estamos a falar de sexo virtual, muitas vezes, para além da utilização dos tais smartphones para a troca e partilha de conteúdos sexuais, muitas vezes a pessoa envia fotos de si própria, aliás, na maioria das vezes. Outras vezes, aliás, voltando um bocadinho atrás, nos finais dos anos 90, o sexo virtual era mais realizado ao nível de troca de SMS, mensagens de texto, ao nível dos telemóveis. Também no final dos anos 90, porque ainda a banda larga não estava muito desenvolvida em Portugal. Quando eu digo banda larga, digo ao nível da ligação de internet rápida. Havia vários chats, nomeadamente o IRC, que era um programa muito conhecido, neste caso um formato de um programa que o programa mais utilizado era o Mirk, em que havia vários chats de sexo, em que as pessoas realizavam o tal sexo virtual, mas aí era apenas utilizando mensagens. Com a proliferação de outro tipo de aplicações, nomeadamente o Skype e tudo de imagem, e o Messenger, isso permitiu a que as pessoas pudessem realizar videochamadas não só a partir dos smartphones, como eu referi, mas também através de computadores. E no sexo virtual, grosso modo, quando nós nos referimos ao sexo virtual, o estrangeirismo, cybersexo, diz respeito normalmente, hoje em dia, a uma chamada de Skype, em que as pessoas estão-se a excitar utilizando palavras, estão a mostrar o próprio corpo e, em muitos casos, a masturbarem-se, conseguindo atingir o orgasmo muitas vezes ambas as pessoas. E acaba este sexo virtual tem pontos positivos e negativos, naturalmente, como qualquer outro ponto. Exatamente, tem pontos positivos e negativos. Temos que ver que, começando pelos pontos negativos, é preciso considerarmos que muitas vezes as pessoas utilizam o sexo virtual não por questões recreativas. Os estudos indicam-nos que 70% utilizam o sexo virtual por questões recreativas. Cerca de 20% das pessoas que utilizam o sexo virtual utilizam de uma forma obcecada, ou seja, fuga à realidade. Os estudos indicam-nos que alguém que pratique sexo virtual mais de 10 horas por semana é disfuncional, e ainda temos 10% de pessoas que praticam sexo virtual, os chamados predadores, muitas vezes que desenvolveram determinado tipo de parafilia. O que é que isto é? São perturbações de cariz sexual, o chamado voyeurismo, ou seja, uma exibição sem outra pessoa querer que ela veja,
seja, que é possível realizar em alguns chats, nem que seja por segundos. O chamado exibicionismo, neste caso é o exibicionismo que eu estava a falar. O voyeurismo é observar outras pessoas, muitas vezes está ligado a piratas, portanto conseguirem fazer com que outra pessoa não saiba que está a ser observada, ligando a própria câmara do PC, é possível realizar isso. E ainda mais grave, dentro desses 10%, uma pequena fatia, que são os pedófilos, que utilizam muitas vezes esses meios virtuais para aliciar crianças. Pontos positivos, felizmente há vários, como eu referi, volto a frisar, para quem nos está a ouvir agora, para quem só ligou agora a nossa emissão, estamos a falar de sexo virtual, 70% das pessoas utilizam para fins recreativos, e há pontos muito positivos, nomeadamente no âmbito das pessoas mais introvertidas, pessoas que têm dificuldades em se relacionarem com outro sexo oposto, e também porque não do mesmo sexo, estivemos a falar de uma orientação homo ou bissexual. Normalmente há pessoas que têm uma fobia social e o ponto de partida poderá ser o sexo virtual, relacionarem-se virtualmente com outras pessoas na internet, masturbarem-se com outras pessoas, exibirem o seu corpo, perderem a timidez do seu corpo. Normalmente são pessoas com uma baixa autoestima e digamos que elas observam a realidade de outra forma, portanto de uma forma deturpada. Muitas vezes colocam defeitos no seu corpo que efetivamente não existem, não se aceitam como são. Isto muitas vezes respeita pessoas com baixa autoestima. E através de forma virtual já conseguem... E através de uma forma virtual soltar-se. Já conseguem desinibir-se. Depois de se desinibirem, muitas vezes partem para os encontros e conseguem preconizar o ato sexual e permite-lhes desenvolver a sexualidade. Ao nível dos casais, constatamos que é muito positivo, muito profícuo, producente em casais que se encontram, que só se veem uma vez por mês, uma vez ao fim de semana, portanto... Como agora também muita gente trabalha em países diferentes, raramente está o parceiro com a parceira, é uma boa oportunidade. É um ponto muito positivo e os próprios terapeutas sexuais são os primeiros a sugerir o sexo virtual. Agora, como é óbvio, é preciso saber fazê-lo e é preciso ter alguns cuidados. Quando eu digo saber fazê-lo, não é questão de se masturbar. À partida toda a gente sabe masturbar-se. Agora, a questão é saber haver uma fase preliminar ao nível do sexo virtual, como por exemplo antes do casal ir para a fase de ligar a câmara durante o dia e trocarem partilhas de SMS a perguntar o que é que querem que façam, o que é que queres que eu faça logo, como é que tu vais apresentar, ou seja, desvendar alguns pontos, deixar um pouco água na boca, digamos assim, para que depois, no momento exato em que as pessoas estejam frente a frente a partir de uma webcam, primeiro ponto, o telefone deve estar desligado, ou pelo menos em silêncio. Segundo ponto, a televisão deve estar desligada, não deve estar a bom e fica. Por exemplo, correto? Portanto, não deve haver elementos distratores à volta, porque senão quebra logo o clima, digamos assim. E é importante, acima de tudo, as pessoas perceberem que devem ir arranjadas, penteadas, devem ir atrativas, minimamente atrativas, para que a outra pessoa do outro lado se possa excitar e possa fantasiar um pouco em prol daquele momento que está a acontecer. E muitas vezes os estudos indicam-nos que é muito produtivo nos casais, consegue segurar o grau de excitação na relação, os casais fantasiam, falam das suas anteriores relações sexuais que tiveram, portanto há muitos pontos positivos, essencialmente dos casais e também nos indivíduos mais solitários que depois, a médio e longo prazo, conseguem estar frente a frente com outra pessoa. Agora as pessoas questionam, é passível de substituir o sexo real pelo sexo virtual? Não, eu considerava isso, aliás, se fosse possível, isso era doentio. O sexo virtual estimula apenas alguns dos nossos pontos sensoriais. Agora, do ponto de vista tátil, do ponto de vista efetivamente daquilo que é o sexo ao nível carnal, só presencialmente, muito correto? Isso é apenas uma ponte para a realidade. Aliás, a maioria das pessoas que praticam sexo virtual, nomeadamente nos Estados Unidos, porque em Portugal é muito difícil realizar este tipo de estudos sérios. Há determinadas instituições em Portugal, departamentos como o Sex Lab em Aveiro, em que realiza estudos fascinantes, mas é muito complicado porque vivemos num paradigma judaico-cristão de pessoas conservadoras que muitas vezes recusam a preencher esse inquérito. Eu próprio já passei por isso em vários estudos que tentei realizar, portanto é muito complicado. Agora, aquilo onde eu quero chegar é que, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que realizam
sexo virtual são pessoas que realizam de uma forma bastante assertiva, são pessoas que não realizam de uma forma doentia, hasta às menos 10 horas por semana, que é o limite, a headline, a linha vermelha para a doença patológica, para o exacerbar do stress, o exacerbar da ansiedade. Agora, claro que também há pontos bastante negativos. Outro ponto aqui que eu não referi, os estudos nos Estados Unidos e Canadá indicam-nos que mais de 50% das pessoas que realizam sexo virtual têm algum tipo de relação, namoram ou são casadas. Isso é um ponto negativo. Dr. Luís Lameira, e há a traição virtual? Sim, efetivamente existe traição virtual, apesar de muitos colegas meus na área não concordarem comigo, mas tudo aquilo que eu já tive a oportunidade de ler, tudo aquilo que eu já tive a oportunidade de acompanhar a nível de casais, etc. Quando nós falamos de sexo virtual, não estamos a falar de uma traição carnal, mas há vários sensores da nossa mente que estão despertos, nomeadamente a visão, que é muito forte, que é muito intenso. Nós já falámos aqui das fantasias anteriormente, em outros programas, nós já falámos aqui várias vezes sobre sexo, criatividade no sexo. É bom fantasiarmos, porque nós devemos ter em consideração, e nós não podemos fugir a esta questão. Do ponto de vista biológico, primeiro ponto, o ser humano é um animal, não deixa de ser um animal. Do ponto de vista biológico, o ser humano não é monogâmico. Portanto, à partida irá fantasiar com várias pessoas ao longo da sua vida. Não quer dizer que tenha o desejo de estar com essas pessoas, o desejo efetivo de estar com essas pessoas, porque fantasiar é diferente de desejo. A fantasia pode dar origem ao desejo. E a fantasia pode dar... E por exemplo, uma pessoa que está no seio do casal, se fantasiar com outra pessoa de fora, pode usar essa fantasia para estimular ainda mais a relação dentro do casal. Não quer dizer que deseja outra pessoa de fora. Portanto, devemos ter em consideração isso e diferenciar o que é fantasia e desejo. São duas coisas completamente diferentes que podem fundir ou não. E outro aspecto importante referir a nível da traição é que quando alguém está a realizar sexo virtual fora da relação conjugal, grosso modo, a estatística diz-nos que realizam às escondidas. Portanto, ao estar a realizar às escondidas, estão a enganar outra pessoa. Um aspecto é quando existe um consentimento ao nível do sexo fora da relação, como é o caso do swing, como é o caso do sexo virtual, muitas vezes o sexo virtual realizado entre casais, para se ambientarem antes de realizarem o swing. Agora, outro aspecto, estamos a falar de enganar o outro, de omitir informação. E ao estarmos a omitir informação, nós percebemos e convencemos cada vez mais que no sexo virtual não existe só a fantasia, ou seja, estão duas pessoas incluídas nesse cenário, nesse evento, normalmente a masturbarem-se e muitas vezes atingem o clímax quase em conjunto. Portanto, daí percebemos que para além da fantasia que existe em ambos os indivíduos, também existe o desejo de um estar com o outro. E nesse sentido, posso afirmar aqui cabalmente e posso afirmar com máxima segurança que considero que o sexo virtual fora de uma relação conjugal é efetivamente uma traição. Muito bem. Perceber? Sim, Dr. Luís Lameira. E a relação entre o sexo virtual e o cyberbullying? É nefasto, é terrível. Porque nós verificamos que cerca de 23 jovens, quando eu digo jovens, digo entre pré-adolescentes e adolescentes entre os 12 e os 18 a 19 anos, que é quando termina a adolescência dos Estados Unidos, já enviaram mensagens de conteúdo sexual, mensagens de imagem ao nível dos smartphones, de si próprios. Portanto, estamos a falar de imagens em que efetivamente mostra mesmo os seus genitais. E isto é o sexting. E o sexting está cada vez mais em voga, principalmente nos países ocidentais. Aqui em Portugal, infelizmente, não foram realizados muitos estudos exaustivos. Eu julgo que o último estudo que eu tenho ali está um pouco subvalorizado, que 4% dos jovens em Portugal já enviaram mensagens de cariz sexual, o que é muito pouco comparado com 23% dos Estados Unidos. Portanto, carece de estudo a nossa realidade. Mas se nos guiarmos da realidade dos Estados Unidos, convencemos-nos, percebemos e constatamos que efetivamente um subtipo do cyberbullying, que é o sexting, troca e partilha de mensagens de cariz sexual, pode levar em muitos casos, em algumas situações, ao suicídio, para já não falar do tipo de complicações menos graves, mas em última instância em concreto defina o que é o sexting. O sexting é quando duas pessoas estão a trocar, primeiro começam por trocar SMS, mensagens de texto, e ambas devem estar a utilizar um smartphone, ou seja, um telemóvel
telemóvel que pode receber e enviar mensagens de imagem, podem utilizar programas específicos para isso e depois enviam, trocam, partilham mensagens de cariz sexual de si próprias, às vezes nem atos sexuais, outras vezes apenas das suas partes íntimas. Portanto, estamos a falar de fotos explícitas, partilha e troca de fotos explícitas de cariz sexual. Portanto, ao nível do sexting, apenas um subtipo de cyberbullying. Muito rapidamente temos o outing, que também está cada vez mais em voga no cyberbullying. O que é que isto é? Quando, entre aspas, a vítima, que não sabe que é vítima, partilha a imagem, vou dar um exemplo, com um namorado, e diz ao namorado: agora podes partilhar essa minha foto com os teus amigos. Portanto, é uma partilha consentida. A vítima não sabe que vai ser vítima, porque no outing os amigos depois vão satirizar a foto, vão denegrir a sua imagem, vão se rir, ao contrário daquilo que ela esperava. Portanto, está cada vez mais em voga. Os jovens optam por comportamentos cada vez mais de risco. Eu alerto aqui os jovens e principalmente os pais que nos estão a ouvir: falem sobre isto. Cheguem a casa, façam perguntas abertas. O que é que achas do sexting? Sabes o que é o sexting? Tens alguma coisa a dizer sobre isto? Quantas pessoas já, por os jovens a falar. Quantas pessoas conheces já realizaram esse tipo de eventos? Portanto, é que nós percebemos aqui, isto é uma situação muito grave e muitos pais são irresponsáveis nesse sentido, que nós percebemos que 28% das crianças em Portugal entre os 9 e os 12 anos têm smartphone, os telefones inteligentes, que enviam e recebem mensagens de imagem. E entre os 12 e os 17 anos estamos a falar de 60%. Portanto, é muito. E os jovens, e os pais, que não se esqueçam, isto aqui é um consenso. Eu já falei com vários especialistas que estão mais até dentro da área do que eu, ao nível de estudos de sexo virtual, sexting, etc., nomeadamente internacionais. Salvo raras exceções, normalmente uma criança só atinge o nível de maturidade para ter um telemóvel a partir dos 12 anos. Salvo raras exceções, quando está longe de família, sim, uma situação urgente, etc. Portanto, habitualmente na sua rotina, o telemóvel só a partir dos 12 anos. E atenção, e com regras, porque, mais uma vez digo, se houve uma questão emergente, uma questão de trabalho de casa, etc., que esteja em contacto com outro colega, às refeições e ao deitar o telefone é para desligar ou pelo menos ficar em silêncio. Portanto, o jovem não deve receber um telemóvel sem pelo menos os pais terem uma conversa com eles no sentido de definir regras. E definir regras, porque neste momento um telemóvel abre portas bastante positivas, mas acima de tudo os jovens estão cada vez mais sujeitos a este tipo de comportamentos, serem assediados por pedófilos, serem estimulados a praticarem o sexting, enviarem mensagens e imagens sobre as suas partes íntimas. Portanto, é essencial os jovens terem, pelo menos os pais, terem essa consciência e terem um diálogo aberto com os filhos. Só que é um ponto muito importante que eu quero referir. Agora, para concluir, os pais devem perceber que, e devem, pelo menos, que se desvaneça os receios de falar de sexo com os filhos. Porque eu uma vez ouvi uma frase muito interessante na gíria popular, que às vezes mais vale ficarmos vermelhos uma vez na vida do que amarelos a vida toda. Portanto, os pais devem optar. Ou correm o risco de não falarem de sexo com os filhos desde a pré-adolescência até passando pela adolescência e futuramente os filhos podem desenvolver determinados comportamentos disfuncionais, relações sexualmente desprotegidas com álcool, drogas, etc. Ou falam, e muitas vezes no início eu sei que é complicado para alguns pais, mas pelo menos minimizam possíveis consequências perversas no futuro ao nível dos jovens, nomeadamente explicar-lhes e vão acompanhando os filhos, o sexo, o amor, acompanhando os filhos nesse sentido. Atenção, o jovem tem direito à sua individualidade. Nós aqui estamos a falar uma questão de orientação. Os pais não têm que saber pormenores a nada do que se pareça, porque os jovens têm direito a manter segredos a vários níveis. Não é por acaso que tem um grupo de pares. E o grupo de pares é essencial. Temos que fechar o consultório. Vamos ao pensamento da semana. Pronto, eu quero fazer aqui uma dicotomia entre a forma como o homem pensa e a forma como a mulher pensa nas relações, tanto a nível de desejo como de amor. Aquilo que eu percebo é que nos homens o desejo leva ao amor, nas mulheres o amor leva ao desejo. É muito interessante compreendermos esta dicotomia. Muito bem, pronto, terminamos aqui a edição de hoje do Consultório de Psicologia. Dr. Luís Lameira, disponível como sempre para assuntos deste cariz e de outros, para que os ouvintes que estiverem interessados, como é que podem contactá-lo? Podem contactar-me para o 91 500 24 56. Estou disponível para acompanhamento psicológico no Porto, no campo 24 de Agosto, e em Barcelos, na localidade de Manhente. Terminamos aqui a edição de hoje. Voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Despede-se Otávio Correia, Vítor Silva e o Dr. Luís Lameira. Até lá, se os quiser.